pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para mais um dia, o nosso dia 2 da leitura bíblica do livro Uma Vida com Propósitos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre você não ser um acidente. Eu sei que muitas vezes a gente acaba pensando que nós somos um acidente. Eu não sei você, mas eu mesma já várias vezes pensei que daqui a pouco eu pudesse ter sido um acidente, né, um erro da natureza, me perguntando diversas vezes, por que será que eu nasci? E por que que isso às vezes vem na nossa mente? Esse senso assim de como se a gente fosse irrelevante, como se a gente fosse um erro, né, que a gente daqui a pouco não deveria existir. Porque muitas vezes os nossos pais, eles planejaram ter os filhos, mas muitas vezes não. Né? Numa grande maioria das vezes, inclusive, os filhos acabam vindo sem um certo planejamento. Isso gera na gente algo como se talvez a gente não fosse muito bem quisto. Né? Eu não sei qual é o seu caso, mas mesmo que você não tenha sido planejado, pode ter certeza que Deus sim, Ele te planejou. E eu quero te convidar a ler o que diz em Isaías 44, no verso 2, que fala assim: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Então Deus, ele não ficou nem um pouco surpreso com o nosso nascimento. Deus não ficou surpreso quando você nasceu. Ele inclusive aguardava por isso. Antes da sua mãe fazer o enxoval, saber se era menino ou menina, Deus ele já sabia absolutamente tudo sobre você. E se você está aqui vivo hoje assistindo a esse vídeo, é porque Deus quis criar você. Né? Ele foi o primeiro a pensar exatamente em todas as suas características. Eu quero te convidar a ler também um salmo que eu gosto bastante, que é o Salmo 139, no verso 15 e 16, que fala assim: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então Deus nos conhece já há muito tempo. Antes da nossa concepção, ele já pensava da gente, né? Deus, quando ele nos criou, ele já sabia o nosso tom de pele, a cor dos olhos, a nossa estatura, a questão dos nossos dons e talentos. E pode acreditar, ele inclusive já sabia como que ia ser a sua personalidade, como seria a minha personalidade. Então, se Deus, ele sabia de tudo isso, né? Ele sabia sobre você, você não é um acidente. Não importa se os seus pais quiseram ter você, não importa se seus pais planejaram você ou se inclusive deram você para adoção. E hoje você não vive com eles, talvez não conhece o seu pai, talvez não conhece a sua mãe. Por mais que muitas vezes os nossos pais, né, biológicos, nossos pais aqui da Terra, tenham sido falhos com a gente em algum momento, o nosso Pai Celestial, ele não é falho. Ele quis nos criar. Jaque, mas tu não tá entendendo. A minha mãe não me quis. Ela inclusive quis tentar me abortar. Não importa. Deus quis você. Jaque, mas meu pai me abandonou. Eu nem sei como é que é o nome do meu pai. Não importa. Deus quis você. E eu quero que você saia hoje, né, a partir da leitura bíblica que a gente vai fazer, tá fazendo já aqui, e depois desse vídeo, que você tenha certeza absoluta, que não importa o que o mundo ao redor, se o mundo te quis, se o mundo não te quis, se sua família quis você, mas o seu Pai Celestial, que é Deus, né, Deus que te criou, ele sim quis com que você nascesse, e você é importante justamente por causa disso, porque um pai perfeito, um pai de amor, ele quis você. E se Deus sabia tudo sobre você, sabia tudo sobre mim, isso também significa que ele também determinou todas as coisas, né? Todo o nosso tempo de vida aqui nesta terra. Muitas vezes a gente acaba se perguntando, mas por que que eu nasci aqui? Por que que eu nasci nesta família? Por que que eu nasci com essa etnia, né? Por que que eu sou brasileiro? Por que que eu sou descendente de alemão? Por que que eu sou descendente de italianos? Enfim, por que que eu sou branco? Por que que eu sou negro? Por que que eu sou ruivo? A gente muitas vezes fica se questionando a maneira com que a gente nasceu. E, né, até uma das coisas que mais surgem, assim, dentro dos atendimentos, assim, que eu faço, é por que que eu nasci nesta família. Mas quando a gente olha lá para Atos 17, no verso 26, Deus mostra, assim, exatamente o porquê que a gente nasceu, aonde a gente nasceu. A gente nasceu exatamente onde a gente deveria nascer, onde a gente deveria estar. Isso tudo para com que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Então não é à toa, né, que você tá onde você tá hoje, né? E algo muito interessante assim, quando Deus nos formou, é que ele escolheu duas pessoas para nos gerar.
É, gente, eu sei que isso é uma coisa às vezes um pouco difícil, nem todo mundo tem uma boa relação com os seus pais. Muitas vezes a gente eu não queria ter essa mãe, eu não queria ter esse pai, mas a questão é que Deus escolheu essas duas pessoas para gerar você. Né? E não importa se os seus pais são bons, se os seus pais são ruins ou até mesmo indiferentes assim em relação a você. Só que, porém, foram essas duas pessoas, esses dois indivíduos, eles possuíam a composição exata, né, a composição genética perfeita para criar você, de acordo com o que Deus tinha na mente dele, né, para o seu propósito. Os seus pais, eles tinham o DNA exato para com que você existisse. Né? Deus nunca faz nada acidentalmente ou comete erros. E o motivo de Deus ter criado, né, a gente foi por amor que ele tem. Né? E eu quero te convidar a ler em Efésios, no capítulo 1, verso 4, que fala como nós somos o alvo do amor de Deus, como ele nos ama e quanto que ele já pensava na gente muito antes de criar o mundo. Que lá no verso 4 fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Então Deus, muito antes de criar o mundo, né, antes do mundo ser projetado, né, para com que a gente pudesse viver nele, Deus já pensava na gente. Então nós somos amados por Deus, nós somos adotados por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Em Isaías 45:18 fala o seguinte: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou o mundo para com que fosse habitado, e habitado por quem? Por mim e por você. Nós não somos um erro. Né? Mas por que Deus resolveu fazer tudo isso? Será que Deus se sentia solitário? Será que Deus se sentia deprimido? Né? Ter todo esse incômodo de criar o universo, né? Porque foi, imagina a trabalheira que foi. Eu sempre costumo dizer que Deus, né, a Trindade em si, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles não têm crise de identidade, onde chegou em algum momento eles pensaram, nossa, estamos em crise, precisamos ser amados, vamos criar o ser humano. Não, a Trindade sempre se bastou. Deus nos criou porque Ele é amor. E eu quero te convidar a ler em 1 João, no capítulo 4, no verso 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, aqui não fala que Deus tem amor, mas sim que ele é o próprio amor. O amor, ele é uma essência de Deus, ele faz parte do seu caráter. Deus, ele quis expressar o seu amor, né, nos criando, ele quis com que a gente existisse. Então, né, Deus, ele se basta em si e nós não somos um acidente. Eu sei, gente, que pode muitas vezes parecer assim, ah, isso não faz muito sentido, pois eu sou muito rejeitado na minha vida. Eu sou rejeitado dentro da minha família, eu sou rejeitado no meu trabalho. Talvez você tenha alguma deficiência física e seja rejeitado por causa disso. Talvez você tenha algum outro tipo de limitação e você seja rejeitado por isso. Mas essas rejeições que a gente passa durante a nossa vida, que eu acredito que não tem um ser humano na face da Terra que em algum momento não tenha passado por algum tipo de rejeição, né? Onde a gente acha realmente que a gente é um acidente, que a gente foi um erro, que a gente não deveria existir. Mas a gente precisa crer de verdade, gente, que Deus é um Deus de amor. E que mesmo que ninguém mais nos queira, mesmo que ninguém nos quis quando nós éramos crianças, né? E acabaram provocando feridas profundas dentro do nosso coração, da nossa alma, a que a gente saiba que Deus quis nos criar. Né? Ele teve prazer em criar a gente, ele pensou, ele arquitetou todas as coisas. Né? Então, a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: eu sei que Deus me criou de uma maneira singular. Então, que áreas da minha personalidade, da minha formação ou até da minha aparência física eu tenho dificuldades em aceitar? O que, olhando para dentro da gente, olhando para nós, o que quando eu olho para mim eu tenho dificuldade em aceitar, mesmo sabendo que Deus me criou de uma maneira singular. Então, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Já deixa o seu like aqui, curte ele, né, que isso ajuda o YouTube, né, as plataformas a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, aperte aqui o botãozinho e se inscreva que vai chegar e ative as notificações que os vídeos vão chegar automaticamente para você, tá bom? Certo? Um beijo, que Deus abençoe a vida de todos vocês.